Ok. Gravando aqui uma conversa informal para a gente conversar um pouco sobre possibilidades de levar tecnologias sociais para os confins do universo, né? Pelo menos do Brasil, Minas Gerais. E aí, gente, sei lá, vocês querem conversar um pouco aí sobre o que vocês têm de expectativa para essa conversa? Eu queria foi o nosso ontem, né? E o que a gente sentiu assim que poderia contribuir hoje. Beleza? Então, Mari, qualquer coisa você entra aí no meio, tá? A gente tem ontem, então, um processo super bacana, né? Que envolveu alguns... Vamos resgatar desde onde ficou uma escola de negócios sociais, e a escola de negócios sociais nos pareceu assim, escola de negócios sociais inclusiva, né? Que pudesse ser inclusiva, e isso animou muito o Wander, a mim, o Matheus. Aí a gente passou o final de semana numa imersão onde saíram ali várias ideias super bacanas, como, por exemplo, um escritório-escola ou uma casa que pudesse trabalhar ali esse espaço, né, de discussão, de colaboração, de compartilhamento de narrativas, de ideias, né? E aí a Mari veio com uma coisa muito legal, que é, olha, já tem vários lugares, tem muitos lugares em que a gente pode pegar essa ideia de negócios sociais inclusivos, de collab de direitos e oportunidades, como o Matheus tem falado, dentro da necessidade da rede dele, né? Essa visão de dar para os projetos uma possibilidade de engajamento, de desenvolvimento, até de ganho de maturidade. E a gente está assim, super interessado em ver como a gente consegue, nesse mapa de locais, né, que nem aqui a Nação, que tem uma estrutura super legal, como é que a gente consegue trazer pessoas que queiram aumentar o seu nível, né, de maturidade, desenvolver novas habilidades e empreender em rede. Empreender em rede, vivência, mas também conectado com algo que eu acho que é super estratégico, que é essas necessidades que existem, né, que foi o que o Matheus trouxe no ciclo de sonhos de ontem. Quais são os problemas que existem nas cidades, né? Quais são as situações adversas? Quais são as necessidades que a gente tem para poder aprender, solucionar e gerar renda compartilhada? Então, eu vejo que uma necessidade muito grande que a gente tem hoje é fazer os mapeamentos, né, de quais são as problemáticas, de quais são os locais onde a gente pode estar se encontrando, né? A Mari também colocou algo muito legal, que foi compartilhar uma agenda do Dia do Idealista, porque já tem uma agenda de encontros presenciais, e ao mesmo tempo a gente também está aqui no Zoom e pode estar constantemente, né? De repente, fazendo esses pulsos, ora num espaço, ora em outro, ou desde vários espaços se conectar no Zoom, para a gente começar a discutir quais são os problemas que a gente gostaria, de repente, de empreender, desde ações. Aqui na Nação tinha uma fala muito bonita ali embaixo, escrita, Equações Unidas, né? Então, eu fiquei muito mexido com isso. Como a gente pode fazer ações unidos e, dessa maneira, desenvolver tecnologias sociais, e com esse modelo, com esse conhecimento, como é que a gente, numa plataforma, por exemplo, a nossa Cidade Solutions, poderia remunerar quem fez e participou desse engajamento dessas ações, distribuindo renda, né, e gerando valor compartilhado para esses empreendedores. Uhum. E o que você entende do Nossa Cidade Solutions, Diogo? Poxa, eu estou vendo que é esse hub, esse lugar de conexão, onde você pode fazer ali as conexões entre esses mapas, né? Onde existem as convocatórias, os chamamentos, onde a gente motiva as pessoas para tratar
as necessidades, que a nossa cidade possa convergir num local e possa oferecer as trilhas de desenvolvimento de negócios sociais em ações e microexperiências, e que dessas microexperiências, através da sistematização do processo, isso possa ser distribuído, replicado, gerando valor para os iniciadores. Iniciadores que foram quem realmente mapeou e quem construiu uma primeira ação, né? E aí a gente pode criar um jogo de passar o bastão. Olha, essa primeira necessidade aqui, de repente, e acessibilidade, nós 4 aqui criamos um modelo. A gente testou, validou, funcionou e esses são os resultados. A nossa cidade pode promover isso, conseguir através de parceria que seja replicável, e nessa replicação a gente pode gerar remuneração para os empreendedores, para os associados, para quem está participando dessa grande distribuidora de tecnologias sociais, que nasce a partir desse mapeamento de necessidades e problemas que a nossa Cidade Solution pode ali oferecer como visão, né? Então eu vejo que é uma metodologia, com uma plataforma, com uma visão de interação e construção de pontes e modelos práticos, né, de equações unidas, ou eco-sócio ações unidas. Uhum. Legal. Deixa eu voltar o vídeo aqui rapidinho. Diogo, achei legal. Me lembra muito da questão lá da Prospera, né? Próspera, lá do esquema que eles arrumaram lá de organizações abundantes e organizações prósperas, né? Assim, o nosso Cidade Solutions, quando a gente começou com essa proposta, né? A ideia é uma distribuidora, igual você tem uma distribuidora de bebida ou de alimento, tal, de tecnologias sociais. E aí, por exemplo, estaria dentro da Dragon Dream, Fluxonomia, né? A oficina que você deu nesse fim de semana. Então, faria esse meio de campo que muitas vezes é perdido, né, entre o cara, a pessoa, o grupo que detém conhecimento de uma tecnologia social e ele quer levar esse conhecimento para lugares que têm a necessidade dele, né? E por outro lado, muitas vezes assim a pessoa na comunidade ou na cidade pequena que ela tem uma necessidade, tem um problema social em que uma tecnologia social consegue resolver, mas ele não tem nem ideia de que existe essa tecnologia social, né? Para começar, não tem nem ideia. Quando ele tem ideia, acontece um outro problema que, mesmo que ele conheça essa pessoa que é o fornecedor de tecnologia social, a maioria das vezes eles não conseguem casar de modo que o cara vai até lá, dar uma oficina, uma coisa assim. Porque tem todo um trabalho aí de divulgação, de organização, produção local, a própria demanda desses lugares é uma demanda que é uma demanda conquistada, né? Quando você tem uma cidade grande, assim, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, BH, todo mundo sabe o que é Dragon Dream, tem um mercado grande para facilitação de processos colaborativos, e mesmo assim é um custo, mesmo assim não é fácil montar uma turma, né? Quando vai para uma cidade pequena, fica bem mais difícil, porque as pessoas nunca ouviram falar de Dragon Dream, elas não têm costume de pagar por um curso, uma oficina que seja sem ser numa escola, né, que seja de terceiros, assim, e tem uma cultura assim não existe uma cultura disso, né, desse tipo de atividade. Então, é uma dificuldade muito grande, né, para você, vamos dizer, levar essas tecnologias com o participante final, né, o consumidor final, sendo quem está pagando e quem está fazendo. Tem uma outra possibilidade de fazer assim com prefeituras ou
empresas locais, né, que vão contratar e fornecer para a comunidade, né? E que também a gente, ao longo aí desses 4 anos, achou algumas dificuldades nisso, né? Uma dificuldade no trato com as prefeituras. É muita falação, mas pouca conclusão, né? Então, difícil fechar negócio com prefeitura, né? E com empresa no interior é possível, né? Faz sentido, mas você pega sempre aquele problema da a comunidade ficar numa posição de espectador, né? De paciente, assim, tem uma passividade com isso. Enquanto, quando é a própria comunidade, as próprias pessoas que demandam, organizam e trazem, pode ser um pouco mais difícil no começo, porque tem uma dificuldade natural, né? Mas é muito mais empoderador, né? Então, talvez seja um meio termo entre ambos, né? Assim, a comunidade puxando, com algumas empresas, organizações locais apoiando e subsidiando esse custo para ser algo que seja viável para a comunidade e que seja viável também para quem está organizando, para quem está facilitando. Então, isso aí que a gente tem observado e a gente experimentou nesses últimos 4 anos de uma maneira que foi bem tradicional, né? É em rede, é colaborativo, mas é tradicional no sentido que você tem um grupo central, assim, que está articulando e organizando, né, tudo, que seria o Nossa Cidade Soluços, né? Um grupo local que é o anfitrião, então eles organizam o espaço, fazem a divulgação local, se tem necessidade de alimentação, hospedagem, fica na mão deles, né? E um terceiro, que é o fornecedor de tecnologia social, é quem detém o conhecimento e que vai se deslocar até esse local e fazer, por exemplo, a oficina ou o serviço que tem que ser feito, né? A maneira que a gente tem feito isso foi mais ou menos assim, dividindo, vamos dizer, a receita mais ou menos em um terço para cada, sabe? Às vezes fica 40% a mais, 40% para um, 30% para outro, 30% por outro, muita permuta, né? Então, assim, às vezes a pessoa não tem capacidade ou não quer pagar esse valor, mas tem algo a oferecer, a gente costuma aceitar, né? E muitas vezes esses movimentos parceiros que estão recebendo, eles, ao invés de quererem dinheiro, eles querem que a comunidade que está inserida dentro dos projetos locais deles seja treinada nessa metodologia. Então, já teve caso assim, vamos fazer um Dragon Dream, então tem 5 ou 6 vagas para o pessoal que está organizando localmente, né? Essas vagas eles podem distribuir entre as pessoas que estão colaborando com a organização, com a construção do movimento, ou eles podem vender localmente também, né? E o que a gente faz quando a gente contrata um facilitador via Nossa Cidade Solutions, a gente faz de um jeito que ele tem garantido uma remuneração fixa, né? Então, normalmente, nisso daí, rola aquele negócio assim, uma porcentagem da venda, se vender tanto, vai, não sei o que e tal. A gente acha que isso não é legal para o facilitador, porque ele vive disso, né? Então, a gente já faz, olha, se der público ou não, a remuneração é de tanto, né? Você vai lá, o risco é nosso via Nossa Cidade Absoluta. Né? E aí a pessoa vai, se deu pouco público, ela recebe a remuneração dela. Né? Quem deixa de receber é o Nossa Cidade Absoluta, por exemplo, como já aconteceu. Né?
Então, esse daí é mais ou menos o modelo. Deu certo? Mais ou menos, né? A gente conseguiu fazer algumas coisas bem legais, conseguimos fazer alguns Dragon Dreams, 3 Oasis, sempre remuneramos os facilitadores com que estava combinado, a taxa de satisfação das pessoas que foram nas oficinas tem sido muito boa, né? O pessoal gosta, fica satisfeito, muito transformador também. Mas até assim, era para ser um negócio social e no final das contas a gente não conseguiu o volume, né, para ser um negócio social. E pessoalmente para mim, que era a pessoa que estava mais engajada, assim, né, houveram outras pessoas vindo em diferentes momentos, depois foram embora, mas para mim, assim, ele ficou uma sensação assim de muito trabalho, né, para organizar uma coisa e nem sempre tinha um retorno financeiro que eu esperava, né? Então, nesse sentido, não, até hoje eu não consegui que fosse algo sustentável. Não sei se é esse modelo, né? Eu gostaria de experimentar modelos tipo organização próspera, modelos mais em rede, mais alternativos, né? Mas eu também acho que a gente não começa pelo modelo, a gente começa pelo agir, sabe? Então, o que eu estava pensando era simplesmente começar a trabalhar, né, levar essa facilitação sua, o Diogo, para alguns lugares que a gente já tem um contato legal, sabe? Eles têm a, o interesse, e ver o que a gente consegue em termos de demanda, né? E se torna algo sustentável e se a gente consegue criar, vamos dizer, uma estrutura que funcione. Hoje a gente tem de capital, assim, uma rede muito legal, assim, de fornecedores de tecnologia social, né? Então, por exemplo, a Evelyn tem vários serviços e oficinas que ela tem no portfólio dela, né? Cloud tem, você, pessoal do Dragon Dreaming, tem mais umas 4, 5 pessoas que já fizeram aí curso de Dragon Dreaming via nossa Cidade Solution. Oasis, tem uns 4, 5 facilitadores aí na região de BH, né? E assim por diante. E tem também essa rede de parceiros que querem receber, né? Então, é o que a gente tem. Tem aí um dinheiro de resultados anteriores, né? O que foi assim além da remuneração de todo do projeto, e aí sobrou para a gente poder utilizar em novas oficinas, investir, né? Então tem aí aproximadamente uns 4, 5 mil disso, né? O modelo que a gente tem atuado também é uma remuneração fixa por projeto para as pessoas que estão envolvidas, e se a gente consegue gerar receita além desse montante, ele vai para esse fundo para ser usado em novos projetos com essas pessoas ou não, né? Então, é um fundo de tecnologia social, de distribuição de tecnologia social, né? Também é algo que eu não tenho apego nenhum, né? Estou aí buscando um modelo que funcione, né? Porque até hoje eu não consegui encontrar para o nosso Cidade Solution. Tentamos também captar recurso, né, fora. A gente chegou a ser incubado pelo Yunus Negócios Sociais, pedimos 400 mil para eles e não conseguimos na época, né? Mas é um outro caminho.
aquele caminho da empresa profissional, que você traz recursos de fora, capitaliza e aí consegue, né, vamos dizer, profissionalizar. Não sei se é o caminho para a gente, mas é um. E é nesse ponto aí que a gente está, né? Não sei se dialoga aí com o que vocês andaram pensando antes. Eu acho que essa escola de negócios sociais, ela pode ser um produto, né? Pode ser um serviço a ser levado para os lugares. Gosto da ideia de empreender em rede. Essa questão do mapeamento, não entendi direito. E compartilhar a agenda do Dia do Idealista. Gostaria de ouvir mais sobre essa ideia. Passa a palavra. Vamos lá, Mari. Quero escutar você também. Diogo, se você falou algo antes... Então, eu acho que a gente está com vários pontos aqui para poder pensar. Tem a questão do dia idealista, que eu acho que é uma oportunidade interessante da gente já ter esse dia pré-agendado para poder ser um encontro presencial e nele estar desenvolvendo esses projetos que a gente está começando agora também. Não sei, de fazer um link com isso, porque o dia do idealista é uma coisa que faz parte da minha rotina, minha agenda, e eu queria ir conectando essas ações com o dia do idealista também, talvez seja uma boa, assim, que já tem uma regularidade mais ou menos definida, né? Eu acho que pode ser um incentivo, a gente não deixar a coisa esfriar, demorar muito para se encontrar. Então, foi nesse sentido que eu estava falando. Tem a questão da escola de empreendedorismo e inovação, que eu acho que tem tudo a ver com algumas ações que já estão rolando, inclusive o próprio Nação aí, que pode ser um espaço bacana para poder fazer uma parceria, e que essa escola, eu acho que começar do zero vai ser bem difícil, assim. Eu acho que vale a pena tentar uma parceria. E tem a questão que o Renato estava falando disso, né, de levar as tecnologias sociais para o interior. E aí, Diogo, eu estava querendo saber se você tem disponibilidade na agenda, se a gente pode fazer uma parceria no sentido de a nossa cidade pensa assim, qual local que já tem uma predisposição para poder receber bem isso, que tem um associado nesse local que pode estar dando sorte, a gente contar com a ação do André também, viu, André? Se poderia dar esse apoio na parte de divulgação. Divulgação dá muito trabalho, tem que lançar no Facebook, mas tem que ir acompanhando, tem que fazer o contato com as pessoas para conseguir ter um público bacana. E aí eu acho que talvez esses sejam os dois pontos assim, que eu queria sair dessa reunião com isso mais claro. Assim. Dá para a gente fazer essa parceria, Diogo, de ir levando essas tecnologias sociais para o interior de Minas nos próximos meses? E, André, você está disposto a trabalhar nessa parte de divulgação, assim, de colocar no Facebook, acompanhando, fazendo contato com as pessoas, monitorando como é que está a inscrição, esse tipo de coisa? E aí eu acho que daí dá para a gente sair com uma ação concreta. E é uma das minhas expectativas com essa reunião. Tá, ficou um pouquinho aqui, se eu entendi. Não, sim, posso ficar responsável por isso, mas igual o primeiro momento, igual até pediu o Renato, a lista do pessoal. Né? Primeiro, né, tudo bem, divulgar no Face, lá é tranquilo, a gente fazer ali um fly para poder divulgar, colocar, e até mesmo para o pessoal que já está mais atuando, né? E até os antigos que deixaram de acompanhar, né? Eu acho interessante, sim. E eu faço isso, sim. A gente começa, como diz, né? Porque não é só lançar, né, Renato? Você faz muito isso, é um trabalho... Desculpa. Não, até mesmo, hein, Marina? A ideia minha, dependendo, é até, se fosse o caso, pegar a lista do pessoal que está mais ativo, vamos colocar aí, nesse primeiro momento, 20 pessoas, 30 pessoas que estão mais ativo, né? Contribuindo, vindo, até mesmo ligar e não só simplesmente mandar uma mensagem, igual antigamente. Ah, legal. Mas eu acho que são coisas diferentes. São coisas diferentes aí, né?
Uma coisa é a associação Nossa Cidade com os associados dela, que são relativamente poucos, e embora algumas dessas pessoas possam ser, sim, participantes de um curso aí do Diogo, né? A grande maioria vai ser gente de fora, principalmente quando vai para o interior, por exemplo, vai para Divinópolis, né? Divinópolis a gente só tem o Vander como associado lá, então não adianta nada, assim, o Vander como associado, ele é, vamos dizer, o parceiro local para arrumar a estrutura local, né? Mas encontrar pessoas para participar do curso não é por essa lista, né? É uma... Não, mas assim, Renato, na minha opinião, é o seguinte, eu acho que, como se diz, pela lista, as pessoas já têm um pouco mais de facilidade para entender, né? Já que já estão participando, já tem um entendimento, um engajamento, o motivo. Do que se chegar ali fora e convidar o Zé das Couve, né? Que o cara não tem entendimento. Aí eu tô falando assim, no primeiro momento, a lista é o famoso efeito caracol. Ali dentro, você está aqui dentro para depois começar a expandir. Essa é a minha opinião, né? E aí sim, não tem demanda. Não tem demanda. Eu não estou falando de demanda, então complicou. Eu não estou entendendo. Como que é a mesma coisa, vamos supor, você tem um conhecimento. Se eu te falar do Diogo, da palestra do Diogo, você, teoricamente, vai. Eu vou. Mas a pessoa que não tem muito conhecimento, muitas vezes não dá importância do que já está... Exato. E é esse o desafio. Por exemplo, quando a gente fez lá o Dragon Dream em Olaria, que é um distrito, né, é Ouro Branco, ou então, mesmo em Divinópolis, né, a gente não conseguiu gente suficiente para trabalhar na abundância. Foi assim, um mínimo para conseguir remunerar os facilitadores que foram lá para dar o curso, sabe? E onde que essas pessoas apareceram, teve muito assim de recomendação, né, que um associado da região chamou, recomendou outras pessoas, quer dizer, o parceiro local, né? Mas teve muito assim gente que a gente buscou de outras maneiras, assim, pagando para fazer postagem paga no Facebook, colocando cartaz em escola, né? E assim por diante. Então, o que eu estou falando é o seguinte: no Nossa Cidade Solution, o número de associados da nossa cidade, ela não é suficiente. Tem que ir realmente, e é um desafio. Não estou deixando só o pessoal, eu não estou fechando só o ciclo do pessoal do Nossa Solution. É igual aquilo, vou supor, eu não tenho conhecimento. Igual, por exemplo, eu estou conversando com o Diogo aqui. Eu não conheço ele, não sei qual que é o fundamento, o que é. Como que eu como um semeador, eu vou chamar a minha mãe, o meu pai, aí eles vão argumentar, mas o que é isso? A princípio, eu tenho que, beleza, eu tenho entendimento, igual que o Diogo está aqui, ele vai me falar o que é, e eu, a partir daquilo, eu vou replicar, vou chamar, vou convidar. Muita gente, a mesma coisa que eu estou falando na experiência que minha mãe teve, a Luzia, que teve, quando foi chamar para o dia do idealista, as pessoas abordaram, na rua, abordou, como que é isso? Para que é, o que vai ser, o motivo que é. Porque, Renato, eu estou falando assim, as pessoas mesmo que estavam, igual você mesmo falou, tem uma lista, sim, é paralelo. O meu modo de ver, aí você me corrige, que o modo de ver assim, paralelo. Tinha muita gente que estava participando da nossa cidade, que ficou de lado. Eu estou falando assim, para resgatar esse pessoal, que já teve essa ideia, já comprou, né? Vamos colocar aqui, já comprou, que fica mais fácil de vir, e esse próprio pessoal chamar outros, né? Replicar. Eu acho que complicado, assim, acho que a gente mal consegue engajar as pessoas para irem numa reunião, participar de umas coisas, quanto mais para servirem como
né, assim, trazerem outras pessoas. Então, eu acho, sim, que a gente pode ir trabalhando, criar uma rede de algumas pessoas selecionadas, serem promotoras, né? Principalmente quando forem pessoas de uma determinada região, que a gente vai estar fazendo aí o encontro e tudo mais. Na maioria das vezes, aí vai ser uma, duas pessoas. Por exemplo, a gente vai fazer um curso lá em Venda Nova, né? Então, tem duas pessoas de lá que vão nos dar uma mão e talvez participar dessa equipe para formar, né? Para conseguir trazer o grupo. Mas essa divulgação, ela é uma divulgação com um público de pessoas desconhecidas, sabe? Não, mas isso também. Igual no Facebook, que a Marina deu a ideia aí, sugeriu, sim, colocar no Face, compartilhar, né, no YouTube, fazer um vídeo. O negócio é usar todas as ferramentas que tem disponível aí para poder divulgar. Mas principalmente, né, vamos dizer aqui que a gente vai fazer algo em Ouro Preto, né? Ouro Preto deve ter o quê? Umas 40 mil pessoas. Como que a gente consegue, dessas 40 mil pessoas, encontrar aquelas específicas que têm interesse em estar lá? Aí elas vão entrar em contato, né, porque viram no Facebook e tal, e a gente liga para explicar exatamente como que funciona, ver se a pessoa tem dificuldade de pagamento, oferecer formas alternativas, né? Então, isso daí, cara, quando eu organizei aí os eventos, até mesmo em Belo Horizonte, assim, é um a um, sabe? É um trabalho de venda, é um trabalho de pegar o telefone, ligar, explicar como é que é, saber a necessidade da pessoa, fazer uma adequação. Então, né, dá trabalho. E não é fácil, né? Uhum. Eu tenho uma sugestão aqui, que é o seguinte. Lá em Brasília, a gente trabalhou de uma maneira assim, super aberta, no sentido de encontrar pessoas que tinham de interesses e necessidades, né? Isso dialoga muito com a ideia do mapa, que assim, ao invés de eu procurar pessoas para fazer um determinado curso, para distribuir uma tecnologia socioambiental, no sentido de que eu dou o vetor de interesse, né? Eu procuro o caminho reverso. Então, em Brasília, existia muitas cidades satélites, existe, né? Não existia. Existe muitas cidades satélites, que são cidades administrativas, mas que a galera da quebrada chama de cidade dormitório, onde todo mundo vai dormir, trabalha lá no centro, e a galera não tem acesso à cultura, não tem acesso a transporte, a praças, e tem assim uma série de demandas nas cidades, né, que estão em voltas. Ceilândia, Taguatinga, Sobradinho, falta água, a infraestrutura deles assim é bem precária. Uhum. E aí o que eu aprendi nessa experiência? Que já haviam determinados coletivos locais que pensavam nisso, né? E aí eu fui dar uma assessoria, assim, de uma maneira até informal, para o instituto. E esse instituto falou assim, olha, eu não consigo fazer com que cada coletivo se comunique. Então, o pessoal da causa A faz um encontro, esse da B, da C, e aí eles começaram a trabalhar numa estratégia de um festival que pudesse unir os coletivos. E eles começaram a ter muito êxito através da arte para colocar todos esses coletivos juntos, para se conhecerem, para conviverem juntos. E aí eu perguntei, como foi essa sacada dos coletivos? A gente criou uma incubadora, a incubadora ela era um laboratório de empreendimentos criativos,
onde a gente ajudava uma pessoa a criar seu empreendimento criativo. A gente sacou que ao invés de dar um dinheiro para um, a gente podia dar o dinheiro para vários que tivessem a mesma ideia ou compartilhassem a mesma ideia, a mesma causa, né? A dança de rua, a relação do grafite, o hip hop, o esporte, o basquete de rua, a horta urbana, a permacultura urbana. Então, dependendo do que tinha de interesse comum, a gente juntava, né? O DJ, os que eram DJs, né? E a gente deu para cada um uma verba, um edital super aberto, que foi R$10.000. Então, 40 coletivos se inscreveram e 10 coletivos ganharam esse recurso. E quem começou a fazer os cursos, distribuir as tecnologias sociais, foram os coletivos. Não foi, por exemplo, o instituto que veio de fora, né? Então, nesse arquetipo, né, distribuído, que a gente poderia, de repente, pensar na nossa Cidade Solutions como uma incubadora de causas, uma integradora de causas. Por isso esse mapa ele é importante, né? Dentro, por exemplo, de Divinópolis, na Quebrada, na Perifa, a molecada, os jovens, né? O que eles estão visualizando fazendo? Futebol, hip hop, skate, e quais são as necessidades desse entorno, dessa determinada região? Ali não tem saneamento, ali não tem cultura, teatro, e aí esse mapa que eu visualizo é uma primeira parte estratégica da nossa Cidade Solutions para a gente poder gerar convocatórias, e que são táticas, para se gerar uma operação com inteligência, no sentido de que quando eu abro uma convocatória naquela região, eu já identifiquei o líder que vai multiplicar o chamamento, porque vai estar extremamente aderente à necessidade do contexto. E aí eu não vou chamar mas eu vou abrir para vários criarem seus coletivos, para que eles empreendam em redes. E essa outros negócios sociais, dependendo de onde for, né? Negócios sociais mais cidade, empreendimentos criativos mais quebrado, né? Mais cultural. Eu acho que a gente poderia construir com bancos, Renato, porque aí foi uma coisa muito legal. A gente conseguiu ver que o Instituto conseguia esses R$100.000 para distribuir em 10 mil para 10 coletivos, porque tinha um banco por trás. E esse banco acreditou muito nesse mapeamento estratégico de causas e ele se sentiu muito sensibilizado ao ver que na quebrada, na periferia, o número de mortes de homens negros de 18 a 29 anos era absurdamente grande. E esse dado, no sentido de que uma tecnologia social, cultural ou criativa poderia reduzir, fez com que o banco sensibilizado desse um recurso de uma ordem de R$100.000 por edição do edital. E até as Nações Unidas também participou desse projeto. Aí eu vejo que, de repente, o que a gente podia pensar, inicialmente esse grupo que está aqui, isso é uma proposta, e nós não precisamos de nada, já falando para mim pessoalmente, não precisaria de nada, não preciso vender um curso, eu não precisaria ter nenhuma reciprocidade ou contrapartida, a não ser as relações e o processo de vivenciar, se empreender em rede, isso para mim é um resultado que ele é tácito e que ele me motiva, mas, claro, se a gente leva esse processo até um banco, né? Ativando, pegando uma ideia que é super legal aqui do André, dentro dessa rede, em Divinópolis ou aqui em BH, quem pode, de repente, fazer o contato com um grande empresário, né? Nos passar o contato para a gente poder apresentar essa ideia dos editais, né? Do fundo, ou de uma viabilidade ou coviabilidade. Como a gente chega nesses bancos, nesses empresários, através da nossa rede de associados, e como fora dessa rede de associados, a gente começa a mapear esses coletivos que já existem, esses locais que a Mari falou, né? Casa de Sonhos, espaços que já estão trabalhando, e como a gente já pega esse conhecimento que já existe, né? Que são necessidades aqui que já estão sendo supridas, porque já se conhece causas, já se conhece problemáticas, e como a gente faz com que, junto nessa ação integrada, a gente possa potencializar essas ações de uma maneira em rede, e que daí disso pode vir a acontecer que uma causa, vamos supor, a causa da periferia, né?
que é a falta de acesso à cultura, me faça querer empreender junto com o Josué. E eu e o Josué vamos criar uma tecnologia social baseada na arte e educação, né? E aí, alguma dessas pessoas nessas redes se sensibilizam com esse projeto e querem co-viabilizar. E, de repente, quem vai fazer não vai pagar, vai ser de graça. Porque a gente vendeu numa outra esfera, num outro nível, e aí eu vou criar, de repente, com o Josué, um relatório de impacto dessa ação, dessa metodologia, dessa tecnologia que eu distribuí localmente, de repente, numa parceria P2P, onde seria muito mais fácil eu ir sozinho iniciar do que um grande grupo, ou de um facilitador, né, que precisasse ganhar. Então, eu vejo que essa parte do empreendedorismo local, do empreendedorismo criativo, né, do negócio social, mas como microação, como semente, como uma busca por escala, ainda no contexto local e pequeno, dentro da rede da nossa cidade, possa gerar uma convergência entre o trabalho de diálogo e de difusão nas redes para o público geral conhecer a nossa Cidade Solutions como uma instrumentação e um instrumento e um ambiente livre, gratuito, e, por outro lado, dentro da nossa rede, já olhando estrategicamente, quem são os contatos ou onde a gente pode chegar com essa influência que a gente tem, que é um capital social, para pegar uma Localiza como vocês pegaram, para pegar o Banco Caixa Econômica, onde eu peguei lá e participei em Brasília, e conseguir trazer um recurso para co-viabilizar essas ações sem depender do público local, que de repente não vai dar certo a gente vender para eles, né? E aí a gente muda um pouco a nossa estratégia de distribuição, criando esses distribuidores representantes da nossa Cidade Solutions, usando a funcionamia, pegando o capital social e explorando ele, através de um diálogo e narrativa com uma captação empoderada do Dragon Dream, que é super bacana. E passo a fala. Ué, eu acho que é uma possibilidade, sim. Eu confesso que eu não entendi direito tudo, não, viu, Diogo? Porque falou uma ideia aí com vários elementos, fiquei um pouco perdido aí a partir de um certo momento. Mas o que eu entendi é uma estrutura em rede em que grupos e coletivos em lugares, nas cidades pequenas, comunidades, seriam, na verdade, o ponta de lança, né? Os atores para trazer essas facilitações. E que quem pagaria, na verdade, seria um patrocinador, um banco, uma empresa, né? Essa parte daí dos grupos, isso daí é o capital social que a gente tem hoje, né? Em alguns lugares. São pessoas que fazem parte desses coletivos ou desses grupos e que a gente já desenvolveu um relacionamento de confiança. Então, não é simplesmente assim um edital, a pessoa, opa, edital aqui, deixa eu escrever de volta e tal. A gente já se conhece e a gente já sabe quais são as vulnerabilidades de cada um, né? Então, tem gente que é enrolão, tem gente que tem dificuldade financeira, tem gente que tem dificuldade de saúde, né? Então, a gente já sabe disso e já tem uma postura compassiva, né? De compaixão dentro desse relacionamento, que é muito bom. Pessoalmente, eu prefiro crescer pequenininho nessas relações mais profundas do que em algo assim explosivo, em que a gente faça uma parceria com grupos
de algumas regiões, né? E no final das contas, na hora do vamos ver, de fazer o negócio acontecer, que o facilitador está lá e as coisas estão dando errado e tudo mais, a gente, muitas vezes, né, o fato desse relacionamento ser um relacionamento novo faz com que tudo se desmorone, né? Quanto à questão de ir atrás de patrocinadores, o que eu tenho percebido é que a gente consegue, sim, sabe, fechar negócios com empresas e tudo mais. Só que a gente não tem estrutura. Então, eu não me sinto à vontade de fechar uma parceria com uma empresa porque eu não tenho estrutura, não tenho tempo, não tem mais ninguém junto, sabe? Comprometido, que eu possa confiar. Então, assim, a partir do momento que a gente tem uma equipe, né? Algumas pessoas que estão realmente nessa e a gente está junto, e aí fica mais fácil de achar isso. Agora, ir atrás desses patrocínios sem ter nada, sabe? Sem ter... Eu nem topo, assim, eu nem peço para ninguém dar dica de você conhece algum empresário e tal, porque eu não sinto firmeza, né? Isso eu acho que é importante a gente testar essa equipe, né? Então, as perguntas que a Mariana fez, né? Você tem disponibilidade aí nos próximos meses? Para quanto que tem? Vamos fazer um experimento, né? De tentar levar uma oficina sua para alguns lugares e, por exemplo, o André está atuando nessa parte aí de divulgação de marketing, né? Vamos testar esse grupo aqui, né? Para ver se um não deixa o outro na mão, se a gente tem capacidade de fazer a coisa acontecer, porque é difícil, sabe? É difícil, assim, é um negócio que chega um ponto assim que você fala, poxa, esse barco daqui tá entrando água, vai afundar, não está dando certo. E aí você tem duas alternativas, né? Ou você fala, eu vou afundar junto com o barco, mas vou ficar até o fim, ou então você pula fora do barco. E eu já tive muita gente pulando fora do barco, sabe? E aí eu fiquei no barco sozinho, tentando fazer um negócio ir para frente. Então, eu acho assim, o primeiro ponto né, essa relação de propósito, de resiliência, de conhecer as falhas do outro, tentar algumas falhas, né? E para a gente ter confiança de, olha, não, isso daqui realmente é algo que dá, vamos lá pedir dinheiro para um empresário, para um banco, porque a gente tem um dream team, né? Tem uma equipe de sonhos aqui, né? Eu sinto. Agora, eu senti que esse pessoal que a gente conheceu, a Mariana, muito competente, muito inteligente. O Matheus, muito inteligente, né? O André, aqui, em 5 segundos que eu sentei com ele, já vejo que é um cara que tem, né, é lúcido, né? Faz coisas que ele falou que faz sentido. Me parece ser um cara inteligente também. O Josué, 5 minutos que eu sentei com ele, ele falou sobre o tal. O cara que fala sobre o tal, meu amigo, pô, tá em extinção. Então, eu vejo assim, que o processo de empreender em rede, ele depende desses momentos de conviver, né? E assim como o Otto Scharmer fala, né, da teoria U, que antes da gente co-criar, a gente precisa ter aquela descarga emocional. Eu estou feliz que você está se curando. Está pondo tudo para fora aí, desabafando, né, dessa frustração, dessa necessidade de fazer a coisa caminhar, que foi eu que fiz na semana passada, né? No encontro passado fui eu que estava aí falando, pô, mas e o fluxo, cara, cadê a galera para apoiar? E aí eu acho que essa parada que nós estamos se encontrando, né? O momento que você está lá no teu laboratório me dando força, aí eu apareço aqui agora te dando força na nossa cidade, né? E agora eu acabei de receber uma mensagem do Vinícius.
Ei, vamos fazer um segundo colaboratório? Aí eu falei, estou com o Renato aqui no Zoom. Então, acho que, de repente, a equipe que a gente está procurando ou está querendo, ela vai vir desse contínuo girar, né, de reciprocidade, de apoio mútuo. Então, hora eu estou aqui, estou apoiando, agora eu estou apoiando o processo do Josué, do Matheus, o seu. Amanhã, depois, o pessoal está me ajudando no Fluxa. O Fluxa está aberto, né? E que a gente, então, eu queria resgatar um pouquinho do que a gente falou na nossa outra, no colaboratório, e era a necessidade de ter um banco de projetos, de ter um banco de causas, de temas, né? A Mari trazendo uma palavra super legal. Olha, tem vários espaços, a gente pode se encontrar nesses espaços, a gente pode ocupar, se conectar com outros coletivos, né? Então, vejo que esse ambiente da nossa cidade, ele funciona institucionalmente, legalmente, que é muito necessário e legal, com uma camada e uma dimensão de participantes que talvez o papel deles foi esse, naquele momento, de iniciadores, de dar força para acontecer, e eles estão aí ancorando o pensamento. De repente, a gente pode até fazer uma participação, porque na sabedoria ancestral, o pajé, o que ele faz é pensar bonito, pensar de poder, de repente, para esses participantes que são observadores, tipo um manual de positividade, oração e participação como observadores, através do pensamento, de indicação de amigos, né, de compartilhamento de informação, coisas básicas que eles pudessem fazer desde da sua zona de conforto, que está legal também. E, por outro lado, como a gente faz agora para construir essas equipes espontâneas, né, que emergem como essa, que aqui a gente tem um capital intelectual super forte, né, a Mariana, muito inteligente, muito capaz, o Matheus também. Como a gente pega, assim, os amigos que o Matheus trouxe, o Josué que está aqui, né, olhando aqui, como é que a gente agora aproveita essa convergência e a gente já coloca alguma coisa que motive todo mundo, que a gente já comece a trabalhar junto, no sentido de experienciar uma jornada juntos, né? E essa jornada, por si só, eu acho que ela vai dando essa resposta. De repente, essa jornada vai mostrar que eu sou enrolão, um pouquinho doente. Como a gente poder confiar no fluxo do processo e construir alguma coisa junto. Aí eu queria passar a bola para a Mariana, e ver o que ela sente em relação a ser feito e como a gente poderia converger numa ação prática. O que ela pensa? E passo a fala. Peraí, como eu me sinto em relação ao quê? Eu não consegui entender. E quer ouvir sua opinião. Você entendeu? O que você acha? O que eu entendi é que ele disse que ouvir a sua opinião, como que você se sente em relação a tudo isso, né? Que ele falou, principalmente aí na questão de fluir, né? A gente ir fluindo e esses grupos vão se juntando e fazendo e consolidando. Isso que eu entendi, assim. Eu ainda acho que nessa conversa de hoje a gente ainda está faltando direcionamento, né, Renato? Tá, assim, tem ideias muito bacanas, mas eu acho que são ideias grandes. Eu acho que está na hora da gente simplificar, assim, começar com uma coisa bem pequenininha. E aí, quando a gente vê que esse resultado foi alcançado, a gente tenta uma maior. E aí vai ampliando, porque são projetos muito grandes, né? E isso da gente tentar uma coisa muito grande, às vezes dá um sentimento de frustração quando a gente não vê resultado. Eu estou num momento que eu acho muito importante a gente tentar uma coisa pequenininha, ver o resultado, ficar muito feliz com ele e ir testando e ampliando. Eu concordo muito com o que você falou de precisar sentir firmeza para dar um passo grande. E essa firmeza a gente só vai ter quando tiver resultados, né?
Legal, eu concordo aí com a sua fala totalmente, Mariana. Uma sugestão de um próximo passo, né, seguindo aí o que o Diogo ele tinha me falado, que eles estão planejando uma viagem para a Índia, né, então ficar 6 meses lá, e levantando dinheiro para as passagens e tudo mais. Então, uma das coisas que ele tinha me dito estamos abertos para serviços, para, né, vários tipos de possibilidades aí. E dependendo do período que ele e a Laura têm disponível, né, a gente podia pensar tipo num roadshow, né, ele ir numa cidade, depois em outra, e a gente tentar viabilizar algumas oficinas, alguns processos aí nessas cidades, né? Então, eu já tenho algumas na cabeça, assim, que eu acho que teria muito a ver, que é uma em Conselheiro Lafayette e outra em Lavras Novas, que estão muito ligadas com a questão da cura, né? E a questão energética, né? A de Lavras Novas, eu acho que tem uma pegada até maior na questão do feminino. Parece que é um foco aí da Laura. E a lá de Conselheiro, acho que eles vão gostar muito dessa questão daí da sabedoria ancestral, né? E depois eu vou botar a cabeça aí para pensar, mas eu acho que dá para pensar em outros nos arredores lá também, sabe? Talvez em Divinópolis mesmo, Passatempo. Uhum. Né? Ou até mesmo Capivari, né? A gente falou muito de Capivari esse fim de semana, o Diogo comentou Capivari, sim. que eu gostaria de conhecer lá também. Mas é um passo mais ousado. Sim, Diamantina. Mas Lavras Novas é bacana porque, pela beleza do lugar, também atrai gente do entorno, né? De outros municípios. Exato, até mesmo gente Pode ser um atrativo, assim, que é um lugar que as pessoas topam deslocar para lá. Até mesmo de BH, né? A gente consegue pessoas de BH que vão lá para ter essa experiência, né? Exatamente. Fosse um retiro, né? Espiritual, assim, de aprendizado. Você conseguiu acompanhar, Diogo, o que a gente falou? Consegui. Eu tenho uma intuição, né? Quando eu cheguei aqui, a gente sentou com o Vander. E o Vander, assim, ele é uma pessoa super agilizada em termos de comercial, né? Eu vi, assim, nele uma pessoa muito forte e estratégica, uma experiência muito grande de distribuição, de venda, né? Comercial mesmo, representante, mas ele também é muito filosófico, ele tem uma inteligência, assim, cognitiva fora do comum. E a nossa fala, na sexta-feira, foi no sentido de gerar uma escola de negócios sociais. E o Vander tem uma parada. O Vander, ele é um amigo do Renato, né, Renato? Vander. Ele é um associado da nossa cidade lá de Divinópolis. Vander, tá? Isso. O Vander, ele me falou muitas coisas. Pensa ele virtualmente. Vander Sena. Ele ficou, cara, assim, foi incrível. Ele me deu um exemplo lá de um coworking que eles criaram, onde eles têm toda uma engenharia de negócio baseada numa visão estratégica de usar os jovens aprendizes, que é algo que funciona muito bem, que é recente, que está ligado ao Ministério do Trabalho, né? Então, eles usam toda uma estrutura que, para mim, me pareceu muito interessante, e dentro do conhecimento dele também é muito interessante. E a gente chegou e falou, esse modelo do jovem aprendiz, né? E empreendedores sociais para transformar o mundo e conseguir gerar renda.
quando a gente observa a nossa chegada e a primeira narrativa, eu já considero como uma necessidade do território, de BH e de Minas, né? Quando eu escuto o Matheus, né, falando que tem uma experiência de empreendedorismo, que é um arquiteto das soluções, eu já vejo aí também um maestro, um mentor, né? Então, quando eu vejo o trabalho na Câmara, sabe, várias normativas burocráticas, são também, ele traz a engenharia na civil, na produção, é uma pessoa também assim, muito pragmática, né? Ele falou, eu sou de operação. Então, assim, olhando todas as competências, e dentro da fala da Mari, né? Que, olha, vamos começar pequeno. O que eu sinto que esse pequeno que a gente poderia fazer é criar um de eventos onde a gente possa falar sobre sobre a Escola de Negócios Sociais, inclusive, né, sobre a nossa Cidade Solutions, e conseguir fazer com que mais pessoas participem da nossa Cidade Solutions em rede conosco. Aí é uma relação um circuito. Vamos pensar assim num período de 3 semanas, vamos supor. Protótipo de 3 semanas, 4 semanas, vai. E aí a gente faz um circuito de visitar todos os lugares colaborativos, criativos, corporativos, acadêmicos, falando da nossa cidade, falando da nossa Cidade Solution e falando das nossas micronarrativas. E que a gente está nos colocando como mentores de empreendedores sociais. Depois desse um mês, a gente vê quem são as pessoas que se interessaram e a gente começa a estudar fórmulas de participação para formar uma rede com todos esses empreendedores. A partir daí, pode sair muitos formatos de projetos, muitas possibilidades de reciprocidade e até, para mim, a escola de negócios sociais, inclusiva, que a gente visualizou na sexta. Simplesmente de eventos e de encontros e diálogos e rodas, como esse que a gente está fazendo virtual. Pode ter presencial, pode ter virtual, e eu acho que deve ter os dois. E aí, nesse período de um mês de engajamento, que eu já me prontifico e não precisamos ter nenhum tipo de acordo remunerado para fazer, vamos empreender junto, eu acho que na colheita desse um mês de semeação, muitas coisas podem se abrir, né? Muitas coisas podem acontecer. E eu acho que é isso, é a gente continuar dialogando, continuar buscando e compartilhando modelos. Aí, entender qual é o foco do diálogo e qual o contexto e local, né? Então, aí a gente vai bem mais objetivo. Então, num lugar eu vamos falar de fluxonomia. No outro, como se gera governança dinâmica, porque tem muita gente da confusão, que é o caso da política. Já no outro lugar, nós vamos falar como inicia projeto, como desenvolve projeto. No outro, como capta recurso. Né? No outro, sobre como se comunica assertivamente. E a gente vai criando essas micronarrativas em contextos de acordo com a necessidade do contexto. A gente já pode começar a marcar já. Eu acho que isso aqui, inclusive, já é o primeiro. Esse aqui já é o primeiro. Eu queria, inclusive, ver qual é a relação sinérgica que tem com o André, que tem com o Josué e que tem com o Matheus, para a gente já sair daqui com uma ideia do que a gente gostaria de fazer juntos. Será que eles também querem ser mentores? Eu me sinto muito chamado para ser um mentor, mas será que eles também? Ou se eles não vão ser mentores, será que eles podem ser co-mentores comigo? Né? Ou eles são o quê? Empreendedores sociais? Como cada um se reconhece? Né? A Mariana é uma mentora. Né? Eu vejo que pelo conhecimento que ela tem, ela é uma mentora. Né? Então, escutar como cada um se reconhece. E a nossa cidade é o guarda-chuva. É onde a gente faz com que essas estruturas, essas narrativas que são construídas, sejam visibilizadas e comercializadas, por exemplo, como o Vander, que é um avião, que é um leão do setor, para muitas pessoas que são pessoas que, de repente, estão procurando esse tipo de parceria, de projeto, né? E não têm acesso. E passa a fala. Faz sentido. Bem, então vou falar rápido aqui.
Eu até que gosto, assim, recebo com um coração aberto, viu, Diogo? Essa ideia eu acho que tem sinergia de visitas, né? Visitas com tema de incubadora descentralizada de negócios sociais. Acho que o tema negócio social, ele abrange empreendedorismo social, ele abrange muita coisa, né? Desde negócios com fins lucrativos e sociais, até mesmo empreendedorismo social mais tradicional, assim, de ONG, né? Fazendo algum bem social. Pelo menos na cabeça das pessoas, para entrar na questão da definição certa assim, da palavra, não. Mas eu acho que esse contato pessoal é essencial e você se disponibilizando a visitar os locais, a gente consegue pensar num itinerário e combinar com o anfitrião local de, vamos dizer, algo tipo, o anfitrião local, ele é responsável por hospedagem, alimentação e a passagem, né, o custo de locomoção para o próximo lugar, né? O próximo. Viu, Renato? Oi. Desculpa te interromper, mas nesse primeiro mês a gente pode pensar, por exemplo, no formato Zoom mesmo, para que a gente ganhe força, para a gente gravar esses encontros, né? De repente, um daqui de BH que possa ir e ser o anfitrião para abrir o Zoom, testar 1 hora, 2 horas antes. Eu também estar online, nosso grupo está online. Né? Você como o visualizador, né? O que tem a visão da nossa cidade e que empreendeu a Cidade Solutions de Nova York, estando com a gente. Porra, incrível! Incrível. Então, eu acho que a gente poderia, na primeira fase, no primeiro mês, não necessitar do custo da alimentação e da passagem e se encontrar nesse formato digital, gravar, tirar foto e ir disseminando a nossa Cidade Solutions, né? a nossa semente da Escola de Negócios Sociais, da nossa Cidade Solution, nesses formatos mais híbridos, né? Mais localizados, mais virtuais, do que precisar de alguém que pague e eu tenha que viajar. Depois, quando a gente confirmar 1 mês de trabalho, vários lugares onde a gente fez esses encontros, a gente criou uma mini cultura, um mini convivencialismo, uma mini rede. Aí a gente vê qual é o próximo passo, se a gente continua ainda nesse ambiente ou se a gente já consegue agora. Eu tenho certeza que se nós fizermos isso 1 mês, gravar, e o Wander estiver com a gente, pô, isso vai virar, cara, porque esse cara é bom. Eu senti ali que ele tem uma capacidade de dialogar e de distribuir isso que a gente está fazendo. Ele é uma pessoa ponte, ele sabe fazer a ponte e ele tem muita inteligência cognitiva e até intuitiva emocional para converter tudo isso que nós vamos estar fazendo num grande produto. Mariana, quer falar alguma coisa aí? Eu apoio esse modelo digital. Eu tenho tentado colocar isso mais na minha vida também, e há muito tempo que a gente economiza com deslocamento, né? E não funciona bem, é melhor, né? Nem sempre a gente tem garantia que vai dar certo, que a gente vai conseguir se entender. Aproveitar o espaço que tem aqui, né? Eu tô na dúvida, aí vocês me esclareçam. E dependendo aí na pessoa, fazer uma reunião até mesmo aqui. Que é que tem estrutura, né? Uhum. A iluminação? Não sei, eu não sei se eu peguei a ideia de acordo com Sim, pode ter vários pulsos aqui também, claro. Que podemos, como já estamos, aqui, né? Para a equipe local se encontrar, as que possam, sim, sem dúvida. E se uma pessoa não pode, tranquilo, entra lá onde está. O importante é a gente estar junto, dialogando, até mesmo, né? com a pessoa, né? De ir, trazer a pessoa até aqui. Questão para abrir, você falou do Zoom, né? Que já vai ter a estrutura toda aqui, a pessoa senta e tem toda a base, né? Para poder ajudar. Pode acontecer. Imagina, se tiver 5, 10 pessoas que possam estar na nação juntas, né? Chegar aqui um pouquinho antes, explicar o contexto e participar aqui, né? Online, também pode.
Então, essa brincadeira do presencial e do virtual, ela é muito bacana. Ela tem dado muito resultado em muitas redes. E eu acho que esse é o começo do pulso, né? Que a gente possa... Imagina, de repente, o Josué consegue, da Câmara Municipal... Interessante, né? Ele lá, estou aqui online na Câmara, hoje nós vamos fazer daqui, eu vou contar um pouco do meu trabalho, ou vou contar um pouco qual é, o que está acontecendo aqui. É até essa brincadeira espontânea também, né? Pô, isso é sensacional. Isso é incrível. Mas acho que a gente tem que avaliar. Hoje está muito ruim, assim, está muito cortado, o Renato comentou isso também. Eu não sei se é a minha internet ou se é a internet aí do Nação. Aí do Nação vocês estão conseguindo fazer videoconferência com qualidade boa? Tá ruim, ó. Tá ruim. Tá ruim. Deixa eu pegar muito forte. Tá cortado, tá picando, caiu, já machucou. Aqui não tá boa. Inclusive, acho que a gente até podia agora dar uma brecada aqui e deixar nossos encaminhamentos. Por exemplo, como nós estamos aqui em 4, eu acho super legal a gente amadurecer aqui entre nós e depois passar para vocês o que a gente sentiu de como continuar caminhando, né? E cada um fazer seu check-out, assim, né? Fazer seu fechamento para que a gente possa, de repente, aqui empreender mais uma horinha aqui juntos e ver o que realmente une a gente, né? Ô, Diogo, só me fala antes disso, você tem disponibilidade para voltar aqui para Minas Gerais, dar oficinas aí, você e Laura? Eu tenho uma agenda, eu posso compartilhar a agenda com vocês, a minha, né? Uhum. Mas eu acho que, independente de voltar, nesse primeiro mês que a gente está brincando com o protótipo, eu poderia estar virtualmente, né? Mas eu estou falando assim, mais fora desse escopo, né? Mas para outras possibilidades aí de oficina e de... Você tinha comentado antes, né? Você tinha comentado antes que estava querendo aí oportunidades para monetizar, para começar... Claro que eu posso voltar, eu quero voltar, só que eu quero que a gente não precise iniciar ou continuar desde da volta, né? Eu acho que o voltar, ele depende muito dessa nossa continuidade ainda meio que à distância, né? Porque eu sinto que a gente vai precisar ganhar uma maturidade em termos de trabalho em grupo, e analisar cenários para que quando a gente volte assim de uma maneira mais assim forte, potencial mesmo, né? No sentido da gente saber o que a gente vai fazer com força, né? Acho que é mais ou menos por aí. Eu queria voltar, eu quero voltar, estou aberto. A minha agenda está compartilhada, eu passo para vocês, a gente encaixa. Se precisar desmarcar, eu desmarco. Venho aqui, não tem problema. Só que eu vejo que a gente tem que ir amadurecendo assim as estratégias, né? Será que é realmente agora? Quando? Como? Né? Essas perguntas assim básicas. Claro. Para a gente poder fazer algo com um resultado que seja em várias dimensões, né? Tá, legal. Ok. Você conhece a Multiversidade, Renato? Não. Do Alex Freitas? Ah, sim. Então, esse modelo da multiversidade, com mentorias, né, com jornadas, imersões, mas com uma comunidade de aprendizagem prática, eu acho que é isso que a gente deveria pensar agora como uma estratégia micro, né, de microexperiência para o nossa Cidade Solutions, onde a gente, nos colaboratórios, né, que são isso, a gente junto, colaborando como um laboratório, né, perguntando como a gente pode empreender em rede, gerar valor compartilhado, né? Imagina, eu ganho 25 mil, mas a nossa cidade 150 mil, imagina, né? Porque é uma associação, porque tem vários projetos, né? E os empreendedores também, cada um, né? Imagina, então isso é muito legal. Ele tem um desenho super bacana, e as etapas. Eu vou pegar aqui, para tentar compartilhar minha tela,
antes de terminar, que eu acho que isso fica como uma inspiração sobre qual modelo que a gente pode usar agora, ou na verdade uma sugestão e uma proposta para esse grupo, né? Essa ideia. Deixa eu ver se eu acho essa imagem aqui. Diogo, eu vou dar uma parada aqui, que eu preciso ver um negócio aqui embaixo, mas já volto também em 5 minutos, tá? 5, 10 minutos. Que chama O Início. E, de fato, foi para mim, porque foi a partir daí que eu adentrei esse terreno desse assunto que me encanta hoje. E foi por meio, primeiro, de uma tentativa, na verdade, de adentrar o mundo formal, né, a pós-graduação formal. E, a partir disso, né, eu estava muito encantado com esse tema da educação, ainda querendo saber o que eu ia fazer com isso de fato. Escrevi um projeto de pesquisa com a BNT e tudo mais, tudo bonitinho. E aí, nos 45 do segundo tempo, eu conheci um amigo chamado André Gravatar, que talvez alguns de vocês aí possam conhecê-lo, e ele tinha cunhado um termo que ele chamou de doutorado informal, que ele, poeta que começou a distorcer as palavras, né, no ótimo sentido, e começou a criar para si próprio um projeto de aprendizagem dentro de um tema que ele gostava, que ele se encantava. E, a partir disso, ele convidou mentores para acompanhar a jornada dele. Ele começou a criar diálogos sobre isso, para aprofundar o que ele estava pesquisando. E entregou algumas coisas para o mundo a partir dessa investigação. Super genial. Então, ele chamou esse processo de doutorado informal. E, quando eu fiquei sabendo disso, fiquei muito entusiasmado com essa ideia e transformei no projeto que era de pós-graduação formal, também no projeto informal. E aí eu comecei a pesquisar de que formas eu poderia sustentar esse percurso, né, uma vez que eu não podia contar com bolsas institucionais, de agência de pesquisa, do tipo. E fiz, então, um financiamento coletivo, que eu dei o nome do projeto de Educação Fora da Caixa. Esse projeto foi em 2014 e eu consegui aqui arrecadar um montante de recursos muito até superior do que eu tinha imaginado, que me deixou muito feliz. E muito grato a essas 158 pessoas aqui que me apoiaram, né, sendo que eu tinha ali compartilhado apenas ainda uma intenção de um projeto que eu queria fazer. Essa é uma das mágicas do financiamento coletivo. A gente consegue testar uma ideia de uma forma muito barata, muito rápida. Então, nesse projeto, eu queria escrever um livro com os resultados do projeto, da pesquisa que eu ia começar a empreender naquele momento. Aqui está logo do projeto, né, que eu criei com base numa amiga designer maravilhosa. E uma das ideias que esse projeto busca levantar ou questionar tem a ver com essa frase aí, que é do David Roberts, da Singularity University, que é uma universidade da NASA. E ele fala que a ideia de aprender muito apenas para o caso de um dia a gente precisar, ela é absurda. Então, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas, né, a gente, de vez em quando eu faço essa fala em auditórios, com pessoas, né, presencialmente, eu pergunto, quem aqui já usou a fórmula de Bhaskara alguma vez na vida, depois que fez a prova de matemática para passar na 7ª série? Nem lembro que ano que a gente aprende. E, geralmente, as respostas são sempre uma pessoa, geralmente um engenheiro, ou muitas vezes nenhuma pessoa utilizou a fórmula de Bhaskara depois, alguma vez na vida. Isso é muito sintomático. E é um sintoma, na verdade, de uma crise na educação que a gente tem vivido, né, uma crise da educação escolar tradicional, e que tem a ver com esse conteudismo, com esse cognitivismo que reina, né, nessa abordagem que, na verdade, é a mesma abordagem que a gente utiliza já há muitos e muitos anos. Essa ideia de carteiras enfileiradas, o professor na frente
depositando conteúdos na cabeça dos alunos, recreio de 15, 20 minutos, tudo isso, pátio. Então, dispositivos que foram criados já centenas de anos atrás e a gente continua utilizando eles arbitrariamente, sem parar para pensar, sem parar para refletir. E acho que se a gente está aqui hoje discutindo esse assunto, tem alguma coisa de muito errado nesse esquema, né? Tem alguma coisa de muito perverso que isso faz com as pessoas. Oi, Diogo. Tudo isso era algo que eu queria investigar, e o meu foco sempre foi a aprendizagem de adultos, né, de jovens adultos. Isso por uma questão muito pessoal, muito egocêntrica, na verdade, porque eu buscava ali respostas para perguntas que eu estava me fazendo para mim mesmo. Né? Então, eu, como jovem adulto, que tinha de formas diferentes, ousadas, criativas, de se aprender para mim mesmo. Eu via projetos maravilhosos, né, como alguns vocês já devem conhecer, a Escola da Ponte, em Portugal, o Projeto Âncora, aqui no Brasil, os liderados pelo professor José Pacheco, e várias outras escolas, né, aqui os pais, projetos maravilhosos surgindo. Eu ficava encantado com tudo aquilo, mas eu pensava, poxa, mas e para mim, que já passei da idade escolar, né, o que existe, né, o que eu poderia fazer? Opa, tudo bom? Desculpe interromper aí o vídeo, mas é que eu vou ter que sair em breve, que eu tenho que hoje é aniversário da minha sogra e eu tenho que ir lá comprar um jantar para gente daqui a pouco. E acho que a Mari também tem que sair, né? Será que a gente faz aí um fechamento? Vamos pro fechamento. Eu tô aqui para começar, então, eu estou aqui vibrando com essa possibilidade desse grupo ser o primeiro grupo de mentores, né, da nossa Cidade Solutions, da gente ser uma equipe mentora com a Mari e você. Então, eu, você, a Mari, e nós aqui como candidatos a mentores também, vocês como, digamos que vocês são o conselho de mentores da nossa cidade. E nós somos os primeiros candidatos a ser mentor. Aí vocês têm que validar se a gente vai ter a oportunidade de ser os primeiros, apto para ser o primeiro grupo de mentores da nossa Cidade Solution. E aí o prazo é uma experiência de um mês. Um mês para a gente provar que a gente estamos num processo seletivo aqui, né? Aí eu vou tentar convencer os meninos para trabalhar em equipe com a gente, comigo, e se der certo, aí a gente durante um mês tem que fazer algo super legal e trazer pessoas que queiram ter mentorias com a gente. Legal. É um check-out que estamos fazendo? Esse é um check-out. Eu já tenho. O meu check-out é um encaminhamento. Tá. E passo a fala. Pode falar, Mari. A Paula, da Casa dos Sonhos, a gente já estava combinando de fazer um treinamento para poder pensar em elaboração de projetos e captação de recursos. A gente já dá para poder integrar essas duas iniciativas aí, tá? De que tem esse interesse em ser mentorada. Então, já dá para poder pensar isso e juntar também. Legal. Eu também estou bem animado e instigado, né? Instigante essa proposta toda. Gosto. Acho que faz muito sentido. Acho que legal. Vamos começar aí com a parte digital. Acho que a gente consegue pensar em recrutar assim, de vários lugares. Podemos começar, inclusive, com os lugares que a gente já tem algum relacionamento, sabe? E fazer uma turma bacana. Então, assim, estou empolgado, vamos para frente. Eu acho que vale a pena a gente listar alguns
próximos passos concretos, no sentido assim de pensar, ok, esse programa, quantos participantes? Tem um mínimo, tem um máximo? É de quanto, né? Os encontros vão ser com qual periodicidade? Qual que é o currículo? Em geral, assim, abarca quais temas? Vão ter módulos? Então, vai ter um módulo de captação de recursos? Vai ter um módulo assim? Um cronograma? Uma coisa assim simples, mas que dê um pouco mais de concretude. A gente tendo isso, já fica mais fácil a gente colocar as coisas em andamento, né? De recrutar, de correr atrás. Então, eu saúdo muito aí essa ideia, viu, Diogo? Gostei demais e pode contar comigo aí. Tô dentro aí com vocês, viu? Passa a bola. Beleza, gente. Bom. Mais alguém aí da turma de vocês? Estão aí na nação? A gente vai... Tá bom. Conselheiros. Caiu? Tá de volta. Gente, Mariana. Tá. Eu disse que nós vamos pensar então num briefingzinho como aspirantes a mentores, e aí o conselho de mentores, a Mari e o Renato como conselho de mentores, eles aprovam esse nosso briefing e a gente começa, tá bom? Vocês dão sugestões também do que a gente propõe. Você manda por e-mail? Por WhatsApp. Vai ser bem ágil, nós vamos fazer agora. Tá bom. Tá bom. Combinado. Bom trabalho aí, gente. Até a próxima. Obrigado, conselheiros. Valeu. Tchau, gente. Tchau.